Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês, nessa madrugada, já quase manhã, aquilo que Deus fez em nossa vida. Eu fico preocupado quando alguém vai testemunhar, porque às vezes a pessoa dá uma ênfase no passado, né? Enfatiza muito aquilo que passou e às vezes me preocupa. E eu costumo dizer que é a maior ilusão da nossa vida quando a gente abraça os prazeres do mundo, né? É um ato de ilusão, é um ato falho do ser humano. Eu quero aqui compartilhar com vocês ainda o livro dos Salmos, porque os Salmos é o inário da Bíblia, né? E com o tempo, isso aqui era uma transmissão oral, eles foram perdendo, vamos dizer assim, a melodia ficou só a letra. Mas isso aqui era um cântico, né? Eram vamos dizer, os cantores, e eles, a sua vida, eles vivenciavam e registravam na música, na boa música. E aí eu já começo, irmãos, aqui, entre hoje e amanhã, contando um pouco do meu testemunho. Eu divido ele em três partes. Eu diria que são as três paixões do irmão Leodécio da sua juventude, e talvez seja a sua também. A nossa primeira paixão foi a música. A música, ela mexe com o ser humano. Porque vocês sabem que tem música, quando a gente chega no hospital, tem aquela música ambiental para as crianças, né? Música instrumental. Eu diria que a nossa vida é acompanhada por música. Tem música para nascer. Nos melhores momentos da nossa vida, a gente se deporta à música. Quando, por exemplo, você passa num bar que alguém está bebendo, geralmente ele está afogando as mágoas, ele se deporta a uma música, né? Ele se deporta a uma música. E eu, nesses dias, estava fazendo uma visita e o moço estava ouvindo uma música e bebendo. E ele disse assim: Olha, foi o seguinte, pastor, essa música aí, ela me lembra de um relacionamento passado, né? Então, a pessoa, quando ela mergulha na música, ela está mergulhando na sua história. Eu faço parte de uma família muito simples no interior do Rio Grande do Norte. Eu sou o filho mais velho de quatro. Meu pai, ele nasceu numa cidade muito pequena, Antônio Martins, uma cidade de 6.000 habitantes. E nós precisamos migrar para uma cidade de litoral. A gente saiu da região agreste do estado para ir para o litoral. Meu pai, ele trabalhava na prefeitura, e quando ele chegou nessa cidade do litoral, imagine que a gente saiu de uma cidade de 6.000 habitantes para uma de quase 30.000. E nessa cidade de quase 30.000, meu pai conseguiu um emprego federal. Então, eu costumo dizer para os meus irmãos que eu fui o único que nasceu, né? Vamos dizer assim, na diversidade. Os demais, todos eles, já nasceram em berço de ouro. Porque você imagine, meus irmãos, o seu pai sair de um salário para 15, né? Então, a realidade já é uma outra. E em Areia Branca, uma cidade do litoral, eu ali nos anos 80 me comecei a me deparar com a música. E na época, a música que influenciava bastante era o rock and roll. O rock and roll ele é dividido naquele mais leve e o pesado, chamado metal, heavy metal, que é o metal pesado. Eu louvo a Deus porque eu tive um pai muito presente. Eu imagino que não enveredei no mundo das drogas porque meu pai era muito presente na minha vida. Meu pai foi um grande amigo. E aqui eu me reporto aqui ao Salmo 51 de Davi, quando ele diz assim, no capítulo, a partir do verso 8, né? Salmo 51, verso 8, ele diz: Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Então, Davi aqui, ele invocando ao Senhor, ele pede a alegria da salvação nessa música. A música, irmãos, que eu passei a amar quando eu conhecia Deus era o rock. Quando
eu até brincava com os colegas e eu queria que eles me chamassem de Leozito, né? Por quê? Porque era me reportado a Raulzito, que era Raul Seixas, aquele que era, vamos dizer assim, em quem eu me espelhava, né? Porque o ser humano, ele tem esse poder, eu acho que a gente já nasce com isso, porque Paulo diz assim na sua carta, viu, Dilene? Ser o meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Nós procuramos em nossa vida, irmãos, mentores espirituais, né? Assim, geralmente, quando alguém está estudando a Bíblia com você, com a irmã Joana, com a irmã Joana, com o irmão Dilene, ele pergunta, né? Irmão, como é que eu faço isso, aquilo? Como é que eu me visto, né? Eu queria falar que meu irmão fala, o irmão fala tão bonito, então ele está procurando uma mentoria espiritual. E no mundo não é diferente. O mundo tem os seus, vamos dizer assim, professores, né? Só que o mundo, irmãos, é um professor implacável. O mundo é terrível e cruel. O mal, ele não tem nenhuma consideração pelos seus súditos. Então, eu comecei a me encantar com o rock, e quando o Raul Seixas morreu, meu pai até disse assim, rapaz, se tu não parar de chorar, eu vou dar umas pancadas em você aí, porque por quê? Porque Raul Seixas, ele é, falava da minha ideologia, do meu estilo de vida. Era aquele cara largado. Eu lembro que uma vez, eu, graças a Deus, nunca usei, vamos dizer, droga, daquilo que é mais pesado, porque eu tive um pai muito presente. Eu mergulhei no alcoolismo, bebi bastante. Eu, graças a Deus, nunca cheguei a usar drogas. Sim, na época que aqui era mais usada ali, nos anos 80, 90, era o maconheiro, né? A maconha. E eu, graças a Deus, nunca fiz uso, porque meu pai, ele falava o seguinte: olha, se você chegar aqui, aí lá em casa tinha, naquela época, a gente usava o nome, lá no Rio Grande do Norte, de trave, que era pequena, uma pequena madeira assim que fechava a porta, né? Chamava trave da porta. Então ele falou o seguinte: se o cara chegar aqui maconhado, ele pegava o pau e dizia, aí eu vou tirar a droga com essa terapia aqui. Então o velho, ele era assim, muito incisivo na educação. E ele dizia o seguinte: olha, eu não tenho nada contra quem usa brinco, mas se você colocar um brinco, arranca a sua orelha. Então, por essas coisas, mas eu gostava do preto, né? E às vezes, na minha rebeldia, eu tinha raiva de Deus, eu tinha raiva do diabo, eu dizia, eu não mandei, né? Eu não mandei Deus brigar com, assim, aquela era a maneira da rebeldia. E até que um dia, na escola, eu me deparei com jovens que estavam fazendo uma pesquisa religiosa da comunidade, né? Pesquisa religiosa da comunidade. Eram jovens da Igreja Adventista, estavam indo na escola. E ali eles perguntaram se alguém tinha interesse. Então, era uma pesquisa bem interessante que a gente faz hoje ainda, pergunta de interesse da religiosa, né? Então, vai fazendo e vai funilando até que chega a pergunta dos estudos bíblicos. Então, eu aceitei e ali começou o meu primeiro contato com a igreja. Apesar de que a minha primeira ida à igreja adventista foi uma situação muito inusitada, né? Eu fui para uma festa na casa de um colega e eu acho que foi a última vez que eu bebi, foi numa Copa do Mundo. O Brasil perdeu, acho que foi 1990, 1990. E o dono da casa lá estava torcendo por outro país. E o filho do dono da casa disse assim, Léo, e o pessoal estava presente, disse, vamos bater no meu pai, porque ele não é brasileiro. Aí então a gente começou né, a bater no dono da casa, na própria casa dele. Aí chamaram a polícia, né? Então, nessa corrida aí, eu entrei na igreja adventista. Então, assim, foi uma situação inusitada. Então, eu entrei na igreja para me despistar um pouco, né? E, graças a Deus, a misericórdia de Deus me atraiu, né? Como que Deus usa as situações para nos encaminhar.
Então, dali, eu comecei a meditar bastante naquelas coisas. Saindo da paixão da música, irmãos, eu vou para a minha segunda paixão, que me deu muita dor de cabeça. E aqui eu percebo também Davi, no Salmo 51, no verso 10, quando ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Uma outra dor de cabeça que eu tive, que era uma outra paixão, era as mulheres. As mulheres. Eu era um jovem que não sabia lidar muito com os relacionamentos, né? Eu imaginava, só tinha uma parte na Bíblia que eu usava. Eu dizia assim: Salomão teve 1.000 mulheres, eu só tenho uma namorada, então, né? Ele ainda está 999 na minha frente. Então, assim, geralmente o ser humano não sabe lidar com essas questões de relacional. E eu lembro que chegou um momento que o pai disse assim para mim: filho, eu era muito apegado ao meu pai hoje dorme em Cristo, amanhã eu vou falar um pouco sobre a aceitação do evangelho de meu pai, mas hoje eu vou dizer para vocês o seguinte: ele chegou para mim e falou assim: meu filho, eu vou fazer um pedido a você. Eu disse: pronto, pai. Eu era muito obediente ao meu pai, sempre fui. Não traga mais namorada para mim conhecer, não. Eu digo: por quê, pai? Porque você traz as bichinhas aqui, quando a gente começa a se apegar a ela, aí você traz outra, né? Então aí não traga mais. Então, assim, ele chegou um momento que as pessoas não mais acreditavam, né? As meninas não mais acreditavam, porque eu não sabia lidar. Assim como a maioria das pessoas, hein? Eu era muito novo, mas eu não sabia lidar com a minha relação com a música. A minha relação com a música é aquilo que a música faz com muitas pessoas. Ela pode te empurrar para a depressão, ela pode te jogar para as drogas, pode te jogar para o vício, né? Porque a música, ela tem esse encantamento. A música, ela tem esse poder, né? Existia uma música de rock and roll que eu acredito que ela, ela entra na mente das pessoas e eu gostava de cantar e Deus até tirou de mim esse, vamos dizer, essa percepção de ouvir essas coisas. E hoje não faz sentido para mim, mas era uma canção que dizia assim: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Então, eu me tornei egocêntrico, porque a música me levava a esse egoísmo, a esse egoísmo. Então, a música, ela tem esse poder. Tem muita gente, irmãos, eu espero que eu não esteja falando para nenhum servo de Deus aqui presente, que não sabe lidar com as paixões, não sabe lidar com a música, também não sabe lidar com o sexo oposto. Quando eu cheguei na igreja, as pessoas diziam o seguinte: olha, ele está aqui porque ele quer namorar alguma menina, mas quando ele conseguir, ele vai sair fora, né? Então, assim, eu cheguei na igreja, eu fui um bom moço, é bem verdade, mas eu cheguei desacreditado nesse aspecto. Tamanho era, vamos dizer assim, a minha incapacidade de lidar com relacionamento. Eu não sei se eu estou falando alguém que tem essa dificuldade. Então, a minha primeira paixão, a música, a música. A boa música, irmãos, ela nos leva até o trono de Deus. E a música que não é boa, ela, infelizmente, nos leva ao trono de Satanás, né? Ela, de fato, acaba com a nossa mente, com a nossa conduta. Sabe por quê? Se você observar, não precisa ser um expert, mas se você for, por exemplo, num bar e você encontrar um alcoólatra ali, geralmente você encontra um profissional, né? Alguém que é um mestre de obra, um engenheiro, um profissional, alguém que, infelizmente, não soube lidar com aquela situação, com aquela emoção, com aquela mensagem da música, que por exemplo, vamos dizer, a melancolia do poeta, né? A melancolia do poeta. Muitos deles
eu falo agora daquilo que eu ouvia, muitos roqueiros tiram a sua própria vida, tiram a sua própria vida. Pessoas que fazem canções, mas que eles veem que, que não faz muito sentido, né? E aí, se você for analisar, tanto no heavy metal, no metal pesado, eu, eu escutava, né, AC/DC, eu escutava aquele, aquela música do rock pesado. Eu escutava também o rock leve, e quando eu cheguei na igreja, eu precisei passar por esse processo e eu dizia o seguinte: poxa, essa música aqui é muito esquisita. Por quê? Porque a música cristã, ela tem letra, ela tem melodia. Eu não sou músico, eu não sou músico, mas, Dileno, eu questiono às vezes quando a parte rítmica, o batido, né? O batido, quando a guitarra. O senhor tocava algum instrumento, pastor? Olha, eu cheguei assim a pegar no violão, na guitarra, ainda tem uma lá em casa, mas não tenho muita habilidade. Meus filhos são músicos. O mais velho, ele é cantor, é compositor. O André, ele toca pouco piano, assim, ele até comprar um piano aqui. A minha esposa canta. E eu não tive uma boa, vamos dizer, ligação com a música. Talvez tenha sido isso, né, que tenha me preservado. Porque imagina o seguinte, a paixão que eu tinha pelo rock and roll, né? E imagine se eu tivesse adentrado mais, né? Nesse dificilmente o Senhor poderia me resgatar como me resgatou a mim, a cada um de nós, mas com certeza seria muito mais complicado. Então, saindo da música, indo para o relacionamento, eu imaginava que eu ia casar com uma jovem e quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com essa relação, mas era uma relação muito conturbada, né? A gente, ela hoje mora em Natal e era uma relação assim de tóxica, né? Por quê? Porque era fruto da de um casamento que não foi bom com a música e um casamento também que não era muito alinhado na questão do sexo oposto, né? Eu traía ela, Ana Lúcia era o nome dessa jovem. Depois eu soube que ela se tornou alcoólatra, né? Eu chamei ela para vir para a igreja e ela não, infelizmente, não aceitou. E a gente tinha propósito de casar, mas aí ela disse que não queria nada com a Bíblia, não queria nada com a igreja, que ela estava feliz daquela maneira. E aí eu disse, então você fica aí que eu vou, na hora que você quiser ir comigo. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu também encontrei uma jovem que estava saindo de um noivado, né? Por quê? Porque ela também estava estudando a Bíblia, ela aceitou a mensagem e o noivo não aceitou. Então, eu estava saindo de uma relação e ela também estava. Só que ela já tinha comprado os móveis, tal, e aí foi nesse contexto. Só que alguém disse assim, irmão Léo, essa jovem aí, ela é dedicada à igreja. Então, assim, eu não vou desanimar você não, mas assim, você não tem chance não, sabe? Você não tem chance. Irmãos, tamanho era a descrença que eu fiquei 2 anos na igreja e, assim, eu fiquei 2 anos sem namorar com ninguém, né? Eu precisava mostrar a Deus e aos irmãos que o poder do evangelho tinha me alcançado. E então eu falei namoro essa jovem, ela aceitou e hoje ela é a minha esposa, né? Então, como que Deus vai preparando para a gente um projeto de vida? Quando eu fiz vestibular, que eu passei na faculdade,
Eu não culpo de maneira alguma, a minha igreja me ampara e me recebe muito bem hoje, mas a minha comissão não me recomendou. Para vocês verem a situação do irmão Léo, né? A própria comissão disse para a Faculdade de Teologia da Bahia que não me recomendava. Quando eu terminei a faculdade, eu fui o primeiro a ser chamado. Honra e glória do Eterno. Então, assim, Deus, ele tem misericórdia de cada um de nós. Eu não sei qual é a relação que você tem com a música. E aí eu vou entrar agora numa parte que amanhã a gente pode dar continuidade. Muito embora eu não tivesse uma boa relação com a música, muito embora eu não tivesse uma boa relação com o sexo oposto, com as namoradas, eu, eu recordo que uma vez numa festa, eu marquei com duas jovens, só que elas foram para a mesma festa, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu acabei ficando sem nenhuma, né? Mas, assim, eu tinha uma ótima relação com meu pai. Então, assim, Deus me deu um pai muito competente e muito presente. Eu não sei, irmãos, se estaria aqui, se seria quem eu sou, não fosse a misericórdia de Deus e o amor de meu pai. Teve um dia que eu fiquei constrangido, porque meu pai trabalhou o dia inteiro, né? Era um final de semana, ele fez hora extra e ele recebeu um dinheiro. E eu disse, pai, eu preciso desse dinheiro. E eu fui uma noite para uma festa. E naquela noite, eu estourei todo o dinheiro que meu pai tinha ganhado no dia. Depois eu fiquei pensando assim, poxa, não foi legal isso que eu fiz com o meu velho. Só que, assim, irmãos, como eu não tinha uma boa relação com a música, porque o pessoal dizia assim, rapaz, esse menino aí de Dona Odete, ele é um rapaz até bom, mas ele escuta umas músicas, né? Umas músicas assim, esquisitas. Eu fui uma vez fazer uma viagem e eu pedi parada o ônibus, e quando o ônibus me viu, camisa preta, rasgada, né? Toda rasgada, aquele cinto assim, né? Para baixo, um cordão, o cara deu linha no ônibus e foi embora. Acho que ele pensou que eu ia assaltar o ônibus. E era os famosos metralheiros, né? Metralheiros, se vestia de preto, tinha umas correntes, e isso reportava a nossa revolta na época, mas assim, a misericórdia de Deus é grande. E se eu não tinha uma boa relação com a música, se eu não tinha uma boa relação com as mulheres, mas eu tinha um ótimo relacionamento com o meu pai. E eu pedia muito, sempre aos colegas, eu dizia assim, olha, se você, por favor, se eu beber e cair, não me leve para casa. Então, quando eu saía para as festas, eu ia para outra cidade, porque eu não queria que meu pai me visse assim, numa situação desconfortável. Eu não queria machucar o coração de meu pai. Foi esse o mecanismo que Deus usou para mim alcançar um pai competente e presente. Eu não sei quanto tempo eu tenho aí, Dilema, ainda, quantos. Ok. Então, eu vou entrar agora, irmãos, o seguinte: eu falei das três paixões, né? Então, vou falar da última, aí amanhã a gente dá continuidade. A minha última paixão, irmãos, que eu também não sabia muito lidar, é com o dinheiro. O dinheiro, né? Por quê? Porque, como eu vim de uma família muito humilde, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu me tornei egoísta. Eu me tornei muito egoísta. Então, tem pessoas que não sabem lidar com as finanças. Ellen White diz o seguinte: o dinheiro ele pode ser um ótimo servo, mas o dinheiro será um péssimo senhor. Então, nós precisamos que o dinheiro, que a gente use o dinheiro e não o dinheiro nos use. Então, quando eu conheci a mensagem adventista, por ser uma pessoa que tinha passado muita necessidade no início da minha vida, eu me tornei uma pessoa muito egoísta. Eu tornei uma pessoa assim muito centralizada e eu era muito avarento. No começo da minha jornada, eu tive muita dificuldade de como lidar com as finanças.
O que me chamou a atenção na Igreja Adventista, no sétimo dia, foi a organização. A maneira como a igreja lida com as finanças, a maneira como a igreja ela tinha uma mensagem para os jovens, para os adolescentes, para os juvenis, para os desbravadores, para os aventureiros. Então, essa organização da igreja me chamava a atenção. E, ao mesmo tempo, eu tinha muita dificuldade de ser fiel a Deus naquilo que tange os princípios da ética cristã, que é a minha relação com o dinheiro. Eu e meu pai, nós compramos o primeiro carro junto, nós compramos a nossa primeira casa, então a gente foi crescendo. Só que eu também, irmãos, não tinha uma boa relação com as finanças. O meu desejo era ganhar, ganhar, né, e juntar. Eu não tinha um pensamento da partilha. E eu casei com uma mulher e ela era muito organizada nas finanças. E quando a gente falava na questão de donativos, não é? Porque eu acredito que Deus ele quer o ser humano de maneira total. E amanhã a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto, mas nesses minutos que eu tenho aqui, eu quero falar para vocês o seguinte: a minha história ela parece um pouco com a história de Jacó, né? Eu saí de casa, uma terra infértil e improdutiva, e fui para uma cidade muito grande. E a mão do Senhor nos abençoou, né? Lá em Areia Branca nós compramos casa, nós começamos a prosperar, mas assim, eu também tinha muita dificuldade, porque como eu tinha passado no início da minha vida, na minha fase de adolescência, eu tinha passado muitas necessidades, eu tinha medo agora que aquele dinheiro pudesse acabar, né? Então, quando eu cheguei na igreja, eu tinha dificuldade de consagrar as minhas finanças. Eu não sei se é o caso de alguém aqui. Eu precisei realmente aprender a gerenciar o meu mundo financeiro. Meu pai, ele dizia para a gente o seguinte, que depois eu percebi que é um conceito bíblico, e é de Ellen White. Ele dizia o seguinte, se organize para que você honre os seus compromissos. E aí eu vi que é um princípio bíblico, porque Ellen White diz assim, coma pão e beba água, mas não deva nada a ninguém. Então, é, de fato, uma preocupação. Hoje, assim, eu me preocupo bastante como lidar com cartão de crédito, como lidar com finanças, como lidar e como gerenciar, né, a nossa questão financeira. Como que a gente precisa ter um fundo de reserva para atender às nossas necessidades. Eu quero dizer para os meus irmãos que eu não tive uma boa relação com a música. Eu não sei se você tem um bom relacionamento com a música. Eu tive dificuldade com o sexo oposto e também tive dificuldade de lidar com dinheiro. Então, vamos dizer que música, 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 fama e poder são coisas que desafiam o ser humano. Depois eu entendi aqui, quando Davi diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Hoje eu tenho um propósito da minha vida. E o meu propósito, pela graça de Deus, né, é fazer o seguinte: eu quero pedir a Deus que me dê esse privilégio de fazer uma divisão, né? Ou seja, de entregar 50% e sobreviver dos 50% da minha renda. Esse é o meu projeto de vida, porque Deus, ele é Senhor de tudo, né? E tudo que nós temos pertence a Cristo pela criação e pela redenção. Então, meus irmãos, eu tive um privilégio muito grande de, assim como eu saí da minha cidade, voltar à minha cidade. Eu saí da minha cidade ainda um garoto, então veja só. E quando eu voltei para a minha cidade, fui para ser pastor da minha cidade. Eu fui pastor da cidade que eu
nasci. E na cidade que eu nasci hoje, tem 2 igrejas, né? Eu batizei meu pai, eu batizei minha mãe, eu batizei minha irmã, eu batizei minha sobrinha, eu batizei, eu acho que só tem 2 irmãos meus que eu não batizei, mas o restante toda a minha casa, posso dizer que nós servimos ao Senhor, né? Pela misericórdia do Eterno. Então, assim, eu saí da minha casa e quando eu voltei para minha cidade, eu voltei para pastorear a minha família. Eu fui pastor de meu pai, fui pastor de minha mãe e hoje meu pai dorme em Cristo. Amanhã eu gostaria de compartilhar com vocês e ler mais o texto bíblico, mas hoje a gente pode ficar por aqui dizendo que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Deus assim nos abençoe. Essa é vamos dizer, um pequeno recorte daquilo que Deus fez em minha vida. Eu costumo dizer, meus amados, e digo para os meus irmãos aqui presentes, que o deserto não é um cemitério de cristão. O deserto é a escola de profeta. E é no deserto que Deus nos ensina aquilo que jamais nos ensinaria em qualquer outra circunstância da nossa vida. Meu abraço apertado, que Deus nos abençoe. Unidos somos fortes, Deus está no comando e a vitória é certa em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, louvado e exaltado seja o seu santo nome. Nós louvamos a Ti, porque o Senhor um dia nos segurou na nossa mão, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fortalece, ó Deus, a nossa fé e nos dá a tua paz em nome de Jesus. Amém.